É preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Esperai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dia 1º de maio, estamos comemorando o dia de São José Operário. A cor litúrgica pode ser o branco, pela festividade de São José, e também pode ser o branco, por causa que nós estamos na época da Páscoa. Então é muito interessante nós observarmos as cores litúrgicas, porque elas que conduzem às santas missas todos os dias. E hoje é branco porque estamos em festa, tanto quanto a Páscoa como também como São José. E as leituras que estamos meditando é sobre Jesus e sobre a expansão da igreja. E hoje nós estamos continuando a leitura do Atos dos Apóstolos, naquela ocasião em que Pedro e João estavam sofrendo uma perseguição, foram presos, eles depois saíram da prisão inexplicavelmente, né? Um anjo tirou eles de lá, ninguém entendeu nada, vão falar assim, vai lá buscar eles na prisão, como senão João e Pedro já estavam pregando lá no Sinédrio. Então assim, Deus ele já estava expandindo a sua obra através dos seus apóstolos. E aí no episódio de hoje, eles estavam interrogando a Pedro e João. Né? Eles falavam assim, ó, estavam lá, apresentaram ele no Sinédrio, e o sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido vocês expressamente que ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e o outro apóstolo responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. É disso que nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Então esse aqui é o trecho de hoje da leitura do Atos dos Apóstolos, em que São Pedro ele fala: é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Infelizmente, não é isso que acontece hoje. As pessoas obedecem aos homens e depois, se der tempo, obedecem a Deus. Existe uma parábola que fala o seguinte, que existe um homem, ele tinha 7 ovelhas, e eram as 7 ovelhas mais puras da região, as ovelhas mais lindas que existiam. Então esse homem, ele viu um mendigo passando na beira ali da sua casa ali, e aquele mendigo não tinha o que comer, não tinha o que vestir, era simplesmente uma pessoa muito debilitada, e esse homem ele resolveu dar 6 ovelhas para aquele mendigo e falou assim, ó, toma, você fica com 6 ovelhas. Ele não tinha apego a elas, por mais que eram preciosas, ele falou, eu vou te dar 6. Você pega essas ovelhas para você, aí você faz o que você quiser com elas. E esse homem, ele ficou muito feliz, é claro, e ele pegou as 6 ovelhas e foi, e passou um tempo, né, ele ficou ali uma distância da casa desse senhor, passou um tempo, ele voltou e roubou a 7ª ovelha, e esse homem ficou, ué, mas peraí, eu te dei 6, você foi e pegou mais uma? Então ele roubou as 7 ovelhas desse homem, ele roubou uma ovelha, mas ele já tinha as outras 6, então ele ficou com as 7 ovelhas que o outro homem tinha. E esse que roubou a 7ª ovelha é você, sou eu, que muitas das vezes temos 6 dias para trabalhar, 6 dias para a gente poder fazer as coisas do mundo, e no 7º dia é o dia de dar honra a Deus, dia de honrar a Ele, dia de viver realmente aquele dia, as coisas que precisamos viver, mas sempre pensando em Deus em primeiro lugar. Nós muitas das vezes não fazemos isso. Esse dia do trabalhador hoje é justamente o dia em que nós devemos lembrar de que nós trabalhamos sim, mas nós trabalhamos porque Deus nos dá a saúde, porque Deus nos dá a graça de podermos acordar todos os dias. É Ele que nos deu o emprego que nós temos, é Ele que nos dá a família que nós vivemos. Então tudo nós temos que dar a graça em Deus em primeiro lugar. Nós não podemos
pensar que as coisas são simplesmente mundanas, do que esse mundo que realmente vale a pena, porque nós depois iremos ver que é o Espírito Santo que nos guia todos os dias. Agora, você vai falar, mas isso aí é fácil falar, mas viver é difícil. Mas é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. E esse obedecer a Deus aqui é porque eles também já estavam repletos do Espírito Santo. Será que você realmente já tem o Espírito Santo dentro de você a ponto de falar isso que eles falaram? Porque depois que eles falaram isso, eles estavam lá. E quando viram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Os fariseus, os saduceus, os homens daquela época queriam matar os apóstolos porque eles falaram de Jesus para eles. Será que você realmente tem a coragem de renunciar às coisas, às obras da carne, às obras do mundo, para seguir a Deus em primeiro lugar? Se você não tem, provavelmente o Espírito Santo não está plenamente dentro de você. Eu tenho aquela música que fala que enche-me de ti até transbordar. Será que nós realmente estamos cheios do Espírito Santo até transbordar? É isso que eu quero que você medite nesse dia. O trabalho, ele é digno, ele é honesto, ele precisa ter. Nós precisamos trabalhar todos os dias, mas ele não pode nunca ser o centro de nossas vidas. O centro tem que ser sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Gostar do vídeo? Deixa aquele like e se inscreve. Até o próximo. Valeu!